Eu quero falar um pouquinho essa noite por um tema que está sempre no nosso coração. Eu quero falar com você nessa noite acerca da necessidade que você tem de proteger o propósito de Deus para a sua vida. Algo tão importante, algo tão fundamental para nós. É o motivo pela qual nós existimos. Será que a gente compreende isso e a grandeza dessas coisas? Vamos falar um pouquinho disso, tá? Durante a mensagem. E eu quero, então, convidar você para acompanhar comigo a leitura lá no livro dos Juízes. Juízes de Israel. Amém? Então você pode ler comigo essa palavra abençoada lá no livro de Juízes. No capítulo de número 16, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Sansão. Vou tomar este referencial essa noite, para que a gente possa analisar um pouco os aspectos, né, dos ataques aí do inimigo na vida de Sansão. Quem sabe você se identifique com alguma parte dessa mensagem que seja assim muito importante para um divisor de águas na sua vida. Juízes capítulo 16, aí se você já achou Juízes e você está lá no capítulo 16, a gente vai começar a leitura a partir do versículo de número 16 também, tá? Eu estou ouvindo umas páginazinhas passando ainda, eu vou agora dar o fruto da misericórdia e esperar um pouquinho o que vocês acharem aí, tá? Amém? Eita Deus, glória a Deus. Se você não achou ainda, então você vai acompanhar a leitura aqui um pouquinho. Presta bem atenção do que está escrito aqui, olha. Juízes, capítulo 16, dos versículos 16 a 22. Diz a palavra de Deus: importunando ela todos os dias. Aqui nós estamos falando sobre Dalila, a amante de Sansão. Com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão aos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Olha só. Todos nós sabemos que, de alguma forma, Satanás ele está tentando destruir-nos. Porque nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E Satanás um dia desejou ser igual a Deus. Ele desejou estar neste patamar de adoração. Obviamente a Bíblia não fala sobre nenhum tipo de competição que Satanás teve com Deus. A criatura sabe os seus limites. Satanás não era tolo o suficiente para achar que ele podia tirar Deus do seu trono. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Satanás desejou ser adorado como Deus era adorado. Ele desejou um lugar que Deus nunca intentou para ele, nem para nenhum outro ser. A adoração só é cabível a Deus. Veja que os homens, eles andaram no mesmo trilho de Satanás. E muitos desejam de fato uma adoração pessoal. Mas é mais comum a gente ver
que há uma atribuição e uma adoração à criatura em lugar do Deus bendito eternamente, amém, como bem nos explica o apóstolo Paulo, escrevendo a sua igreja a Roma, escrevendo a sua carta a Roma, a igreja que estava ali em Roma, porque ele vai dizer sobre isso, que os homens, vendo que Deus revela a sua glória através da sua criação, de tudo isso que ele criou, em vez de adorá-lo, em vez de reconhecer isso, então os homens atribuíram a glória dessas feituras a um ser igual a eles, ou inferior a eles, adorando até répteis, adorando até animais. Imagine você, que loucura, hein? Adorando o pau, a pedra, os astros que foram criados por Deus. Todas essas coisas não têm o valor que nós temos, não é? Mas mesmo nós que somos em um maior nível valorizados, por termos sido criados à imagem, conforme a semelhança de Deus, não devemos ser adorados, não devemos ser adorados, nem os anjos que são superiores a nós, desejam a adoração. Perceba que em alguns textos da palavra de Deus, quando alguém desejava adorar um anjo, ele dizia, não faça tal, porque eu sou seu conservo. Adore a Deus, adore a Deus, porque eles compreendem que a adoração só é cabível a Deus. Mas Satanás, então, ele tem um ódio mortal de nós, por termos sido criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E quando ele nos ataca de alguma forma, ele sabe que está atacando aquele que nos criou, a Deus. Somos feituras de Deus, e quem ataca a obra, ataca aquele que a concebeu, aquele que a desenvolveu. Então nós sabemos que o diabo, ele deseja nos destruir. Mas será que ele só nos destrói quando ele consegue tirar a nossa vida? Ou quando ele vem sobre nós e traz pobreza e traz miséria? Ou se ele tivesse o poder de fazer essas coisas e, para além disso, tocar na nossa saúde? Será que quando estamos doentes, então é que Satanás diz, bem, agora eu realmente os destruí, houve isso na minha missão? É claro que não, porque o diabo sabe que nem a morte, nem a vida, nem a doença, nem o vigor físico, nem a riqueza, nem a pobreza, não separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada dessas coisas nos vai separar. É claro que o inimigo deseja o pior. Se ele pudesse, ele aniquilaria a existência da igreja de Jesus. Se ele pudesse, ele viria sobre nós e tiraria a nossa vida, como uma flecha rápida que atravessaria o nosso corpo em um órgão fatal, e nós morreríamos. Mas ele não pode, sabe por quê? Porque Deus está cercando a nossa vida de proteção, e ele não pode nos traspassar, ele não pode estar tentando nos ferir. Então ele tem outros métodos para nos destruir. Ele procura coisas que são extremamente relevantes e importantes, porque ele sabe que quando, como por exemplo, ele consegue destruir o propósito de Deus para a nossa vida, ele consegue nos destruir. Pelo menos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, do ponto de vista daquilo que Deus objetivou para nós, antes mesmo de sermos criados. Por quê? Porque Deus deu a todos um propósito a ser desenvolvido. A gente vê isso muito na Bíblia. Olha só o testemunho do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Quando Jeremias escreve o seu livro, ele deixa esse relato acerca daquilo que Deus falou com ele, como Deus demonstrou que tinha um propósito na sua vida antes dele nascer. Então preste atenção, sabe por quê? Porque você precisa compreender que antes de você nascer, Deus já tinha escrito uma história com você. Deus já tinha um desígnio para a sua vida. E Jeremias diz o seguinte, no versículos de 4 a 7, do primeiro capítulo desse livro: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes de você sair da madre, você já foi consagrado profeta às nações. Eu já separei você para isso. Então Jeremias diz a Deus, então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele era um adolescente à época.
E não era a época ainda de começar o seu ministério. E ele disse: eu ainda sou muito novo, eu não sei me expressar. Como é que eu vou me comunicar com este povo? Ele sabia o quão árduo era o ministério profético. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então Deus já havia estabelecido qual era o propósito. Mas Deus então revela a ele que essa não tinha sido uma decisão do momento, não foi uma escolha do momento, não foi algo que Deus havia se reunido durante a noite, junto com o Filho e com o Espírito, e conversado um pouco, talvez chamado alguns dos seus principais anjos e arcanjos e querubins e serafins, e dito: olha, o que a gente vai fazer na vida dessa pessoa? O que a gente pode estabelecer para a vida dela? Não, isso já estava dentro da presciência de Deus, resolvido antes da existência do profeta. Deus já tinha tomado a decisão acerca daquilo pela qual, exercendo, ele glorificaria ao nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa, porque eu quero dizer a você que você não é alguém que está aqui por acaso. Você não está aqui neste mundo por acaso. Você não está na sua família por acaso. Eu gostaria de ter outra família. Nunca diga isso. Existe um propósito nessas coisas, mesmo quando a sua família não compreende bem este propósito, mas Deus concebeu todas as coisas de uma forma perfeita. Nós homens é que não sabemos lidar com aquilo que é bom, agradável e perfeito da vontade de Deus. Nós não sabemos lidar com essa vontade maravilhosa, e às vezes nós complicamos as coisas, né, Estevão? Mas o propósito de Deus sempre é perfeito para as nossas vidas. Então é isso, todos nós temos isso, nós fomos criados com um propósito de glorificar a Deus, e propósito é a intenção ou desejo de realizar alguma coisa, é aquilo que fomos criados para fazer ou para realizar. Preste bem atenção no que Paulo, nessa introdução, eu estou lendo alguns versículos para que você possa então ter uma base para dar credibilidade ao que estou falando a você, porque isso não é uma mensagem concebida dentro da mente de alguém, de um homem, mas isso aqui tem inspiração divina e por isso tem que ter base divina. Base divina é a Bíblia, fora disso não existe, né, pastor Daniel? Não existe como a gente estruturar uma mensagem. Em Efésios capítulo 1, os versículos de 3 a 7, olha só, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ele diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado que é Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então Deus, ele tem um propósito para as nossas vidas, que você exista para o louvor da glória de Deus, que você exista para o engrandecimento do nome do Senhor, para a revelação da grandeza, do poder, do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus nessa terra, que você vivendo glorifique a Deus, não só com os teus lábios, mas com a tua maneira de viver, e que todos aqueles que vejam a tua forma de viver, entendam que você é assim, porque Deus está na sua vida, que você glorifique a Deus. Agora, Deus nos fez para o louvor da sua glória, e vivemos assim, quando nós desenvolvemos o propósito que Ele tem para nós, irmãos. Esse é o X da questão. Por isso o diabo deseja destruir aquilo que Deus tem como objetivo para a nossa vida, para nós desenvolvermos. Nós estamos andando neste mundo e muitas vezes não nos apercebemos que muito para além daquilo que nós mesmos desejamos fazer das nossas vidas, existe algo que Deus concebeu para nós, algo que é maior. Talvez você esteja encucado dizendo: meu Deus, que faculdade eu vou fazer?
Meu Deus, que profissão eu vou seguir? Meu Deus, não está dando muito certo essa escolha que eu fiz, e eu preciso de algo novo na minha vida. Não está dando muito certo também esse namoro aqui, e agora o que é que vai ser? Se eu acabar, eu vou conseguir casar? A coisa está difícil, e aí? E nós estamos tão apegados a essas coisas, mas quando você está vivendo o propósito de Deus, todas essas coisas te serão acrescentadas, todas essas coisas virão sobre ti e te alcançarão, porque como disse o apóstolo Paulo, todas as bênçãos espirituais, elas já estão reservadas para nós nas regiões celestiais. Mas para quem? Para aqueles que vivem o cumprimento do seu propósito. E o propósito de Deus foi reunir em um corpo, na sua igreja, porque tudo que nós falamos aqui em Efésios diz respeito à igreja. Há uma predestinação da igreja para viver a vontade de Deus, glorificar a Deus e viver para a glória de Deus. Então, quando nós nos tornamos igreja, como é que a gente se torna igreja? Quando a gente crer na obra de Jesus Cristo, irmãos. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, e você começa a viver essa realidade do ser igreja de Jesus, então você vai se enquadrando no propósito de Deus, você vai se encaixando no plano perfeito de Deus para a sua vida, e é isso que Deus quer. E quando nós estamos caminhando nisso, pode esperar no Senhor, que tudo vai acontecer. Não é que você não tenha que tomar decisões ou fazer escolhas na sua vida, mas é que você vai ter direcionamento debaixo do propósito, para não errar nas suas escolhas, não desacertar nas suas escolhas. E às vezes quando a gente fraqueja, Deus nos chama, de volta, porque Deus é Deus. Mas observe que por conta destas coisas, o diabo então se levanta contra aquilo que Deus tem para a minha vida, contra aquilo que Deus tem para a sua vida, e não poucas vezes, isso desde sempre. Ele intenta nos desviar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E olha que ele tem uma quantidade de ferramentas na sua caixa de ferramentas para investir contra nós, que não são poucas ferramentas. Mas esse propósito, ele tem desde o início no seu coração. Olha o relato, no livro de Êxodo 15:9, que diz o seguinte: quando o povo de Israel, para contextualizar você, quando o povo de Israel saiu do Egito, então as pragas, 10 pragas que Deus trouxe sobre o Egito, destruiu o Egito, fragilizou o governo de Faraó, minou as suas forças e eles não podiam mais conter o povo de Deus ali. Então eles liberaram o povo de Deus. E qual era o povo de Deus? Qual era o propósito do povo de Deus? Obviamente o propósito maior era ir para a terra, rumar para a terra prometida, mas também ir ao deserto adorar a Deus pelos seus feitos, glorificar a Deus. Entenda que foi isso que Moisés revelou a Faraó. Deus quer que você libere o seu povo para que eles estejam indo ao deserto adorar ao Senhor. Eles tinham um propósito de ir, ser para o louvor da glória de Deus, ir ao deserto adorar a Deus e rumar para a terra que Deus havia prometido para eles. Mas olha só o relato de Moisés, porque depois que Faraó o soltou, então veio um pesar no seu coração, Satanás no coração de Faraó, E ele então tenta de novo investir contra o povo de Deus e destruir o povo de Deus. E Moisés diz lá em 15:9 do livro de Êxodo, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, retirarei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Esse é o propósito de Satanás, destruir o propósito de Deus na vida do seu povo, impedir que se cumpra a vontade de Deus. Deus tem um chamado para você, Deus tem algo relevante para ser desenvolvido na sua vida, mas o diabo, ele está contra você, ele se levanta contra você. Então a maioria das pessoas que existem hoje, preste atenção nisso, elas não sabem qual é o propósito de Deus para a vida delas, elas desconhecem esses temas, porque essas coisas são espirituais, e não se compreende apenas com uma mente humana. É preciso que o Espírito Santo nos revele, é preciso que o Espírito Santo nos esclareça. Então as pessoas não compreendem que Deus tem um chamado para a vida delas, e quando nós falamos sobre essas coisas, elas têm a impressão que chamar de Deus diz respeito a eles agora vestirem uma roupa mais séria, colocar uma Bíblia 3x4 debaixo dos braços e mudar completamente ali o seu jeito. Não tem nada a ver com isso. Deus não chamou ninguém para estabelecer um tipo físico. É claro,
que tudo nós somos chamados a fazermos com ordem e decência, é o padrão. Mas não se trata disso, não se trata de uma lei imposta, se trata de um chamado a viver pela graça de Deus, a nos conformar com a vontade de Deus e entender que Ele é boa, perfeita e agradável. Se trata disso. Mas olha só como as coisas são distorcidas aí fora. Então as pessoas não compreendem que aquilo que Deus tem para elas é muito melhor do que elas pensam acerca de si mesmas, que desejam para si, que buscam para si, porque Deus sabe o que pode nos levar a uma alegria completa. Deus sabe o que nos tornará bem-aventurados, que são pessoas mais do que felizes, pessoas realizadas, pessoas realizadas. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, mesmo nós às vezes estamos confusos quanto àquilo que Deus quer para nós, e muitas vezes nós, no desenvolvimento do que Deus tem para nós, cometemos tantas falhas, né? Então eu quero voltar aqui agora à história de Sansão. Preste atenção, havia um propósito claro e bem definido de Deus na vida deste homem. Este homem foi chamado por Deus, conforme Juízes 13, de 2 a 5. Ele foi chamado, e também de 24, 25 versículos, né? Eu não vou ler todos, para a gente não demorar demais, não é o meu propósito. Meu propósito é pregar até a condição que você tenha da assimilação. Então preste atenção nisso, mas eu quero resumir isso para você. O Senhor, através do anjo do Senhor, visita a vida da mãe de Sansão, uma mulher de nome Manoá. Essa mulher era uma mulher estéril. Mas então o anjo do Senhor, e Deus é tremendo, muitas vezes na Bíblia Deus faz isso. Deus age na vida das estéreis. Para quê? Para torná-las mães de filho. Se é o propósito de Deus, Deus fará, tá? Então ele vem a essa mulher não tinha filhos. Ora, se não tinha filhos, essa idade a gente já compreende aí, né? E disse para ela: você vai ter um filho, e esse filho vai ser alguém muito especial. Vou parafrasear aqui. Esse filho, ele vai ser usado por Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. Agora tem um detalhe: esse menino, ele será desde o seu nascimento, ele será um nazireu de Deus. E este menino será criado como nazireu. O nazireu era um voto que se fazia, não era um voto perpétuo. Nazirado era um voto que você fazia em circunstâncias específicas. Tinha nazireus que eram nazireus durante o ano, que votavam a Deus para serem nazireus durante 1 ano, 2 anos. Mas Sansão era diferente. Sansão, ele foi chamado para viver esta condição desde o ventre da sua mãe. Então em nenhum dia da sua vida ele poderia quebrar essa condição, este voto. Esse era o propósito de Deus para a sua vida. Mas Deus objetivava o quê? Usá-lo. Sansão teve o dom mais extraordinário do ponto de vista visível, né, que a gente vê, porque a força dele era algo completamente sobrenatural. Esse foi o maior dom visível que a Bíblia revela. A sua força, sua capacidade. Um homem que venceu 1000 homens. É brincadeira? Se você vê um sujeito aí brigando com 2, 3 na rua, botando para correr, você diz: rapaz, que cara bom de briga, viu? Esse cara é bom de briga. Imagine se você vê um homem brigando com 1000. O que é que você vai dizer? Isso aí só Deus. Só Deus na causa, só Deus na vida dele, né? Usando aqui esse linguajar, esse evangeliquez. Só Deus na vida deste homem. E é claro que Sansão tinha muitas outras coisas para desenvolver na sua vida. Não havia impedimentos para que outras coisas fossem desenvolvidas. Sansão foi chamado também para trabalhar em prol de sua família, para desenvolver uma família, para casar, para ter filhos, para adorar a Deus, para estar no meio do povo de Deus julgando suas causas, né? Mas de uma forma mais específica, este homem foi chamado para ser aquele que livraria
o povo de Deus da opressão dos filisteus. Desta forma, ele glorificaria a Deus, influenciaria a sua geração e deixaria um legado extraordinário para as próximas gerações. Então, o seu propósito visa isso: que você glorifique a Deus, que você influencie sua geração e que você deixe um legado para as próximas gerações. As pessoas que estão ao teu lado verão o desenvolvimento do propósito de Deus na sua vida, e elas terão glória junto com você, e elas serão influenciadas por você. E quando você partir daqui, pessoas que foram tocadas pela influência do propósito de Deus na sua vida, se lembrarão de você. Sabe, a gente não se esquece de quem nos ajudou a chegar até Cristo. Nós não nos esquecemos das pessoas que nos influenciaram a crescer espiritualmente, nem depois que elas partem, nem depois que elas se vão. Nós nos lembramos delas com carinho, com respeito, com honra, porque nós sabemos que no desenvolvimento da vocação de Deus para as suas vidas, do chamar de Deus para as suas vidas, elas nos influenciaram, elas nos tocaram, e mesmo depois que elas se foram, nós estamos passando o seu legado. Aqueles que nos discipularam, a gente passa o legado deles, o legado do discipulado para outras gerações, e assim por diante. Isso é maravilhoso. Mas então Satanás age, não apenas para matá-lo, mas para impedir o cumprimento do seu propósito. Falei com você, não é a morte, às vezes a morte é um cumprimento do propósito de Deus. João Batista foi assim. Quando Jesus se revela, ele diz: eu não tenho mais o que fazer aqui, embora que ele cresça e que eu diminua. Então, pouco tempo depois, ele foi decapitado a mando de Herodes. E você diz: oh, que pena que João se foi, oh, que pena que João partiu. Mas João cumpriu o seu propósito, e era o tempo de ser recolhido à casa paterna. Então foi o seu tempo, e a gente não tem que discutir essas coisas com Deus. Mas eu quero te mostrar como Satanás, ele destrói o propósito de Deus na vida de Sansão. Sabe por quê? Porque estes métodos podem ser os mesmos que ele esteja usando para tentar destruir a vontade de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Preste atenção nisso. Primeira coisa que eu encontro nesse texto, para o ensinamento dessa noite, é que o diabo vai tocar no elo de comunhão entre Sansão e Deus. E é isso que ele quer fazer com você. Ele quer tocar no elo de comunhão que você tem com Deus. No caso de Sansão, ele toca no seu voto de nazirado. Era seu elo de comunhão com Deus. Quebrar o voto era quebrar o seu elo de comunhão com Deus. Então, ao cortar seu cabelo, ele quebrou este elo. Ele quebrou este elo. Eu não sei se você reparou na leitura do texto inicial, mas no versículo 20 do capítulo 16 de Juízes, está escrito o seguinte: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele, despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. E o que é que está escrito aqui? Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Já não havia mais comunhão. O diabo quer quebrar o teu elo de comunhão com Deus, a tua fé. A fé que está no seu coração, o diabo quer tirar essa fé de você. Essa luz espiritual que está no seu coração, o diabo quer apagar. Esta vida que você tem, que glorifica a Deus, o diabo quer tirar isso de você. Tirar uma vida que glorifique a Deus e levar você a viver uma vida mundana. Levar a você a viver uma vida que não é conforme a vontade de Deus, que não é de acordo à vontade de Deus, porque ele sabe que no dia em que ele quebra este elo de comunhão, você está fora do propósito de Deus, você não anda mais no propósito de Deus. Ninguém sem comunhão com Deus pode estar na vontade de Deus. Ninguém que não vive comunhão com o Senhor, que não vive em união com o Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Um só espírito com Ele. Então nós estamos sendo influenciados
pela vontade de Deus, mas uma vez que não estamos unidos ou que a comunhão é quebrada, nós não estamos mais dentro da vontade perfeita de Deus. E não poucas vezes eu tenho visto pessoas que começaram bem as suas vidas espirituais, buscando saber qual é a vontade de Deus, mas então, às vezes até pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre sua vida, ele agora não tem tempo para Deus. E o tempo dele desenvolver esta comunhão tão importante para nos mantermos na vontade de Deus é negociado. É negociado. Eu não tenho tempo para Deus, mas Deus sabe. Deus sabe o porquê. Deus sabe que eu sou uma pessoa assim, assada. Deus sabe que eu amo a Ele, mas só não tenho tempo para Ele. O tempo de Deus é inegociável. O tempo de comunhão com Deus é inegociável. Sabe por que muita gente às vezes negocia o não vir? Às vezes é um culto aqui à noite. Por quê? Porque eles aprenderam a negociar os elementos que promovem a comunhão deles com Deus. Então, lhes falta o entendimento e a orientação sobre essas coisas, não porque não tenha sido falado muitas vezes a eles, mas por não terem recebido a orientação do Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Então a primeira coisa que o diabo faz para tirar você do propósito de Deus, vai tocar no elo de comunhão, naquilo que te liga ao Senhor. Você é uma pessoa de oração, saiba que o inimigo vai querer tocar nisso. Você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, ele vai querer impedir você de estar com a palavra bem pertinho de você, buscando-a todos os dias na leitura, na meditação, para conhecer a vontade de Deus. Então aquilo que está te unindo a Deus, ele vai trabalhar contra. E uma segunda coisa, Satanás destrói a unção sobre a vida de Sansão. Repita essa palavra comigo, unção. Olha só, às vezes a gente fala essas coisas, mas não tem o entendimento do que elas são. Mas a unção de Deus é uma capacitação sobrenatural que Deus traz a nós. E qual o objetivo dessa capacitação? Nós cumprirmos o propósito de Deus. Deus nos unge, Deus nos capacita para que façamos a sua obra, a sua vontade, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então Deus te capacita a fazer todas as coisas que Ele te manda fazer. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, quando você tem a convicção de um chamado de Deus, às vezes você diz, poxa, eu tenho medo, porque eu vejo que é algo grande. Não tenha medo, porque Deus mesmo vai preparar e capacitar você. Não é que você não tenha que se esforçar por aquilo, não é que você não tenha uma parte que precise desenvolver, mas é que quem te dá possibilidade de cumprir a vontade de Deus é o próprio Deus. Ele te capacita a isso, irmão. Agora o diabo vem no versículo 19 e diz, Dalila fez Sansão dormir nos seus joelhos, e tendo chamado uns homens, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e o que é que diz aqui? E retirou-se dele a sua força, a sua capacidade para desenvolver o propósito de Deus, era a sua força, era a sua força. Ele tinha uma força descomunal. Ele tinha uma força que nenhum exército podia enfrentar este homem. Ele tinha uma força que subjugava qualquer adversário. Todos temiam ele. Todos estavam diante dele, tremendo. Se era com Sansão, ninguém mexia. Sansão era aquele homem que ninguém podia prender. Amarravam, ele quebrava as amarras, cordas novas, grilhões, ele arrebentava. Um dia trancaram os portões da cidade para que ele não fugisse. Aqueles portões dos tempos antigos, com aquela madeira pesada, portões imensos. Foi o que ele fez? Ele arrancou as 2 bandas dos portões da entrada de uma cidade e levou sobre os seus ombros até o cume de um monte e os deixou lá. Quem segurava este homem? Quem poderia ir contra este homem? Porque a unção sobre ele que o capacitava a cumprir o propósito que era livrar o povo de Deus do jugo dos filisteus,
era revelada em forma de força física. Que coisa extraordinária, hein? Não é porque ele malhou muito não, irmãos. Ele não precisou disso não. Ele não precisou malhar muito para ficar forte. Era o Espírito de Deus na vida dele que o capacitava a isso. Mas agora o diabo vem e destrói essa unção sobre ele. À medida em que o inimigo, ele destrói a comunhão, ele destrói a capacitação de Deus sobre nossa vida. É por isso que muitas vezes uma igreja é subjugada. A igreja está subjugada. Por quê? Porque a igreja está negociando os elos da sua comunhão. E a sua unção é afetada. A sua capacidade de realizar a obra é afetada. Isso do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo também. A capacidade de se desenvolver, eu não falo aqui apenas de coisas numéricas, mas a capacidade de crescer espiritualmente, de ser uma igreja relevante, do ponto de vista da influência, que quando ora, os demônios, eles são neutralizados pelo poder da oração. De uma igreja que prega a palavra em essência para a transformação de vidas, de uma igreja que evangeliza, de uma igreja que se dispõe a fazer a obra de Deus, a negociar princípios. Então, o inimigo muitas vezes vem e quer destruir essa capacidade de Deus na vida da igreja. E sabe de uma coisa muito triste? Às vezes ele consegue. Olha o exemplo de Sansão assim. Agora, olha para teu irmão aí, seja profeta na vida dele e diga a ele: você nunca será um Sansão. Você está nessa noite aqui para não se tornar um Sansão. Você não vai se tornar um Sansão. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar outra coisa contigo aqui, caminhar mais um pouquinho para a gente encerrar. Glórias ao Senhor. Então, um terceiro ponto de aprendizado para você. Primeiro foi destruição do elo de comunhão. Segundo, a destruição da capacitação de Deus, da unção de Deus sobre sua vida. A terceira coisa, Satanás tira sua visão. Satanás rouba sua visão. Por quê? Porque a visão norteia o teu propósito. Você tem um propósito, mas como é que você vai desenvolvê-lo? Você precisa de uma visão para desenvolver o seu propósito. Imagine você, pense comigo. Então você agora sente que você é uma pessoa com uma habilidade muito grande que Deus te deu. Isso revela o teu propósito. Eu tenho uma habilidade muito grande. De que você tem uma habilidade muito grande, pastor? Ou irmão, de fazer? Não, pastor, eu tenho uma habilidade muito grande para cozinhar. Eu tenho uma habilidade especial para fazer bolo. Eu tenho uma habilidade especial para fazer doces. Então eu estou pensando aqui, o que eu posso fazer com essa habilidade? Isso é um propósito do ponto de vista profissional que Deus me deu, essa capacidade. Eu não sei o que fazer. Sabe por quê? Porque você não tem uma visão que vai te nortear. Você precisa de uma visão. Você precisa orar e dizer: Deus, agora me mostra como eu desenvolvo o meu propósito. E Deus vai dar uma visão a você. Essa é a visão que você deve se apegar. Essa é a visão que você deve guardar no seu coração. E aqui, obviamente, eu vou usar essa questão dos olhos de Sansão terem sido vazados, furados, para fazer essa aplicação às nossas vidas. Em Juízes 16, 21 diz: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Furaram os olhos dele. Por quê? Porque a visão norteia o propósito. E um homem sem visão, uma mulher sem visão, quando você não tem visão, você é alguém limitado. Um cego é limitado. É completamente limitado. É assim ou não é? Se ele não tiver quem o conduza, ele não sabe para onde vai. Ele pode até se mover dentro de um pequeno ambiente aonde ele já se familiarizou assim de uma forma, sabe, por muito tempo estando ali, mas transpondo aqueles limites, ele não tem como andar sozinho pelas ruas. Ele não tem como se deslocar. Satanás sabe que quando a nossa visão é ofuscada, quando ele tira de nós a visão, nós nos tornamos limitados. Se uma igreja não tem uma visão, é limitada.
Se um cristão não tem a visão, ele é limitado. Ele quer servir a Deus, mas ele às vezes não sabe como. Ele acha que o que ele faz é certo. Não é porque uma coisa apenas não é de cunho pecaminoso que ela esteja sendo certa. Às vezes você está fazendo coisas por Deus, em favor de Deus, mas não com Deus, não segundo a vontade de Deus. Tem pessoas que depois de muito tempo ouvem de Deus o seguinte: eu nunca te chamei para isso. Então nós precisamos compreender, queridos, que nós precisamos de uma visão. Um homem sem visão, uma mulher sem visão é vulnerável. Vulnerável aos ataques, porque você não sabe discernir a estrada que você está, o caminho a ser seguido. E nós nos colocamos em situação de vulnerabilidade quando nós não sabemos para onde vamos. Imagine você que tem que ir para algum lugar esta noite, e você pega o seu automóvel, e você então não se vale muitas vezes dos recursos do Waze que te guia, né? E Deus, Ele tem aí os seus comandos em nossas vidas para isso, através do Espírito Santo. E você sai daqui e não sabe que direção toma. Então daqui a pouco você pode entrar em um bairro perigoso, em uma zona perigosa, e se colocar em uma posição de vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque você não tem a visão de para onde ir. Pergunta ao teu irmão: você sabe para onde você está indo? Pergunte a ele. Você sabe para onde você vai com o seu propósito, para onde você vai levar ele? Então eu sei fazer bolos, mas eu então vou abrir uma fábrica de picolés. Toda pessoa que não tem a sua visão, ela é uma pessoa insegura. Ela está insegura em qualquer lugar em que ela não esteja completamente adaptada, porque o tropeço pode estar diante dela e ela não o verá. O perigo pode estar ao seu redor e ela não o perceberá. Os assombros estarão ali no seu coração, sempre. Olha que coisa terrível. A visão vale mais do que uma fortuna. Quando Jesus pergunta ao cego: o que tu queres que eu te faça? Sabe que Bartimeu podia ter dito a Jesus: eu quero ser o homem mais rico dessa terra. Isso não é nada perto da visão. Eu quero ser o homem mais poderoso dessa terra, Jesus. Eu quero que tu me faças isso. Eu quero que o Senhor me abençoe desta forma. Eu quero ser mais poderoso do que os governantes dessa terra, qualquer um deles. Uau! Mas mais vale a visão do que todo o dinheiro desta terra. Mais vale a visão de Deus para nós, e aqui eu trago para esse contexto, essa aplicação espiritual. Mais vale ter a visão de Deus do que todos os recursos humanos e financeiros desta terra. Sabe por quê? Porque nós sabemos para onde estamos indo. Nós podemos estar cercados por uma multidão e estarmos completamente perdidos. Nós podemos estar cercados de riquezas e estarmos completamente perdidos. A igreja apóstata é uma igreja que está edificada sobre riquezas imensas do ponto de vista material, mas a igreja apóstata, ela está completamente perdida, sem visão de Deus. O que tu queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja de novo, Senhor. Eu preciso de visão para saber para onde devo ir. Um homem sem visão é um homem impreciso. Não há precisão naquilo que ele faz. Imagine você colocar diante de uma pessoa que não tem a visão um prato e dizer: coma. Será que ele vai acertar a sua carne para cortá-la? Como será difícil isso, irmãos? A gente não sabe nem mensurar a dificuldade que essas coisas são. Não sabemos. Então um homem sem visão, ele é impreciso. E um homem, uma mulher sem visão, ele é estigmatizado. Sabe como é que as pessoas o veem? Cego. O cego.
Você conhece fulano? Ah, o cego. É como dizer, aquela pessoa que é de uma classe inferior na sociedade. O que eu estou falando aqui não é verdade. É assim que as pessoas veem alguém sem visão. É alguém que é estigmatizado pela sociedade. Por isso que nós devemos valorizar a visão de Deus. E o diabo sabe disso. Quando ele rouba a visão do teu coração, você tem um chamado de Deus. Como que eu desenvolvo o meu chamado? Você desenvolve o seu chamado se colocando ao dispor de Deus. Eu tenho um chamado, um propósito de Deus para ser aqui um músico e tocar. E como que eu desenvolvo o meu propósito? Você tem que ter a visão. Você tem que ser validado pela igreja. Você tem que estar na obra de Deus. Mas muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho um propósito de Deus, mas eu não preciso estar na igreja. Ah, que igreja? Para que eu quero isso? Eu tenho um propósito de Deus, evangelizar este mundo. Deus me confiou uma missão de ir e fazer discípulos, de ganhar almas para Ele. Mas como que eu desenvolvo isso? Ah, sei lá, por acaso aí eu encontro alguém e falo do amor de Cristo. Você está louco? Deus não trabalha sem intencionalidade. Deus não trabalha no acaso. Tudo que Deus faz é intencional. Será que Ele te mandaria a fazer uma coisa sem intencionalidade? Não, Ele não mandaria, porque Ele não se contradiz. Então Deus te dá uma visão para o cumprimento do propósito. O propósito não é cumprido no acaso. Não é no acaso. E as pessoas às vezes não entendem isso. Mas então Deus vem e nos mostra essa realidade. Satanás vai destruir o conceito que se tinha sobre Sansão. Ele começa a ser ridicularizado. De juiz, ele passa a ser um animador de plateias. Traz Sansão para que nós nos divirtamos com ele. O nosso arqui-inimigo, agora subjugado pelos nossos deuses, diziam os filisteus. Trazei-lo para que ele seja motivo de risos aqui diante de nós. Um juiz de Israel. O homem que foi chamado por Deus para livrar o povo do Senhor. Quantos foram chamados para serem pastores, para serem músicos, para serem influentes nessa sociedade como cristãos? Foram chamados para serem servos fiéis do Senhor. E hoje, porque foram tirados do propósito de Deus, estão servindo aí de chacota para tantos, bêbados às vezes, sendo ridicularizados, sendo usados, sendo humilhados. Aquele conceito de homem de Deus, aquele conceito de mulher de Deus, que coisa triste. Jesus disse, se o sal não serve para salgar, para mais nada ele presta, a não ser para ser pisado. Para ser pisado. E muitos estão assim, porque um dia abandonaram isso, ou permitiram que o diabo arrancasse deles o propósito. De temido ele passa a ser desprezado. De livre ele passa a ser um prisioneiro. Cadê o conceito de Sansão? Cadê o seu conceito muitas vezes? Daquela mulher que era uma bênção nas mãos do Senhor, na casa do Senhor. Mas muitas vezes o diabo vem e contamina você sentado num banco de igreja. Cuidado com as portas da tua alma. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com onde você põe os seus olhos. Às vezes sentado num banco de igreja. Você é contaminado. E o propósito, você vai se afastando dele. Então você que um dia foi alguém tão influente, perdeu a sua relevância na casa de Deus. Perdeu a sua relevância no reino do Senhor. Mas eu sou crente, sim. Mas você é uma pessoa hoje que não tem mais relevância. Um crente sem relevância. Um servo sem relevância. Olha só. Jesus disse a quem muito... Jesus disse, né? Aquele que tem, mais lhe será. E o que não tem, lhe será tirado. Preste atenção nisso. Isso é muito sério. É algo muito sério. Então você precisa entender isso. E eu vou finalizar só com uma coisa aqui. Por último, Satanás vai abrir uma brecha quando nós somos roubados, quando nós somos tirados do nosso propósito, queridos.
Satanás vai abrir uma brecha na casa e entre o povo de Sansão. Porque quando você não está no propósito de Deus, não é só a sua vida que é afetada, não. Os que estão ao seu redor são afetados. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, quando ele usa o exemplo de um corpo para exemplificar a vida da igreja, ele diz que todos os membros são essenciais ao corpo. Quando falta um membro, todo o corpo vai estar sendo afetado. Quando você não cumpre o propósito de Deus na sua vida, você não prejudica só a si, você prejudica todos nós. Você prejudica a sua casa, a sua família. Quando Sansão deixou de ser o juiz de Israel, porque saiu do propósito de Deus, ele não prejudicou só a si, ele prejudicou toda a sua geração, ele prejudicou a casa do seu pai, ele prejudicou o seu povo, a sua tribo e todo o seu povo. E o diabo então entra para destruí-lo. Todo o povo fica vulnerável. Não havia mais aquela barreira de contenção. O protetor de Israel, do ponto de vista humano, obviamente, que era o instrumento de Deus ali, agora já não estava mais ali. Já não era mais presente. Você entende a gravidade disso? Por isso eu quero dizer para você, que é o título dessa mensagem: proteja o seu propósito. Como pastor? Primeiro, tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você será uma pessoa sábia. E você nunca permitirá certos envolvimentos e certas influências na sua vida que lhe tirem da presença de Deus, como Sansão permitiu. E sabe por que Sansão começou a ser influenciado por estas pessoas que queriam a sua desgraça e o seu mal? Porque deixou de temer a Deus. Deixou de ter temor de Deus no seu coração. Segundo, siga as regras. Siga as regras. Toda casa organizada, todo sistema organizado tem regras. Os que não gostam de regras são esses que, deixando a casa paterna, tomam o que é seu e vão. O filho pródigo, ele não quis conviver com as regras da casa paterna. Isso aqui está me enchendo o saco. Faria tudo diferente. Eu vou pegar o meu dinheiro e agora eu vou fazer o que eu quiser, porque eu sei o que fazer. E o que foi que ele fez? Jogou tudo fora. As regras, elas são estabelecidas por Deus na sua própria palavra, para que nós nos mantenhamos naquilo que é aquela condução correta. Então, quais são as regras de Deus? As regras de Deus é que você seja alguém que esteja vivendo a vontade de Deus na sua vida, buscando a Deus. Há uma regra espiritual e um dever espiritual: Bíblia, oração, jejum, comunhão, serviço, coisas como essas, que muitas vezes as pessoas dizem: eu não quero mais saber, eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais. Quem se isola procura os seus próprios interesses. Bem fácil de você ver isso. E as pessoas fogem das regras. Não subestime Satanás, é um outro ponto. Não subestime Satanás. Você não precisa ficar temendo e preocupado com Satanás, porque o teu negócio é com Deus. Mas não subestime ele. Ele vai te atacar das formas mais sutis. Uma mulher bela, doce, guardava um veneno mortal na sua alma. Esta foi a ferramenta de Satanás para seduzir o juiz de Israel. Coisa não é fácil não, né? E por último, valorize o que Deus te confiou. Se você fizer isso, dê valor ao que Deus te deu. Não despreze o que Deus te deu, porque o que Deus te deu é extremamente valoroso. Deus te confiou algo que nasceu no coração dele
para que você cumprisse nessa terra. Então eu te digo, valoriza o que Deus te deu, em nome de Jesus. Segue isso e você vai proteger o propósito de Deus para a sua vida. Vamos nos colocar em pé? Vamos lá. Glória a Deus.